Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Cara, não apareceu. Deixa eu ver se tem alguma opção aqui. Vamos perguntar para os universitários, gente, vocês sabem como é que coloca nome na live? Se é antes de colocar? Oi, gente, boa noite, todo mundo que tá entrando. Vocês estão me ouvindo, né? Boa. Olá, estão me vendo? Sim. Peraí que tá meio baixo, né? Tá meio cortado. Peraí que eu vou tentar ajeitar aqui. Acho que quando entrar mais uma pessoa, você vai ficar certinho. Você vai ficar mais compridinho. Será? E sim. Vamos ajeitar aqui, peraí. De repente chegar mais pra... Vou chegar mais pra trás aqui também, que aí... Acho que agora foi. Agora dá pra me ver inteiro. Não tá dando pra convidar. Eu acho que você tem que convidar os dois ao mesmo tempo, né? De repente, se eu sair e entrar de novo, Eu acho que dá tem pra chamar como. depois. Sim. Eu não sei, eu nunca fiz live com quatro pessoas, essa live de quatro é famosa, mas eu nunca fiz. Novidade agora, né? Eu também não sabia, não. Eu aprendi isso na última live. Mas a gente vai aprendendo, né? Gente, enquanto eu não consigo colocar todos os participantes, eu vou dar um início aqui, vou dar uma introdução. Essa live de hoje vai falar sobre representatividade. Acho que foi na outra live, a gente falou sobre solidariedade, né? E daqui a pouco eu passo a agenda completa, para esperar entrar o restante do pessoal. Bom, enquanto isso, você podia começar se apresentando, Pedrinho, pro Ah, pessoal. gente, eu quero agradecer o convite, em primeiro lugar, da Gameada, do pessoal da Gameada, que é um coletivo que eu admiro, que está super atuante na cidade, né? E tem à frente, né, mulheres, que é muito importante essa representatividade feminina aqui na cidade, né? E vocês estão de parabéns pelo conteúdo que vocês levam, pela coletividade, pela empatia que vocês têm com o coletivo, né, como um todo, e levando nossa pauta LGBT para a população petropolitana e para o mundo, né, através das redes. Bom, meu nome é Pedro Fernandes, eu sou ator de formação, né, eu sou estudante de serviço social também, estou me formando agora. E estou formado em marketing também e pós-graduado em gestão pública, né? Sou um homem gay, pessoa com deficiência, tenho paralisia cerebral com cognitivo preservado e estou aqui para debater com vocês, né, sobre a representatividade LGBT na nossa cidade, que é uma pauta que está muito em falta, né? A gente precisa muito urgente dessa representatividade em todos os campos, né? Então,
debater isso é uma forma muito saudável de mostrar que a gente precisa conquistar esses espaços. Obrigado. E Léo, meu amor, chegou agora. Saudade de você. Finalmente conseguiu. Obrigada, Léo, pela Também, participação. muita saudade. Tava dando um problema. É, Pedrinho Eu se que agradeço o apresentou agora, eu queria que convite. você apresentasse um pouquinho antes da gente começar a bater esse papo. Sim, eu sou Léo Arrighi, sou uma pessoa não binária, bissexual, sou de Petrópolis, passei um tempo fora agora estudando, eu estudo produção cultural na UF, estou terminando, e sou ativista LGBT já há muitos anos, por necessidade, né? A necessidade de fazer a gente se tornar ativista. Então, é isso. Acho que resumidamente é isso. Eu tava com um problema no celular, eu Que reiniciei o bom que deu celular para certo. conseguir entrar aqui, deu tudo certo. Bom, antes de começar nosso papo, eu vou lembrar o pessoal que na live passada a gente começou uma rifa para ajudar o projeto do Marcelo Prata, que infelizmente não vai conseguir entrar na live hoje porque ele está sem energia em casa. Então, se o pessoal puder dar uma voltada lá no post que a gente fez esses dias, e, enfim, quem não puder ajudar, que a gente sabe que a condição não está muito legal hoje em dia, mas puder compartilhar e ajudar dessa forma, a gente agradece. E agora entrando nesse assunto, né, de representatividade, eu vou pedir para o Pedrinho falar um pouquinho como é essa representatividade, porque a dele, é, além de ter essa questão LGBT, ainda tem mais a questão da pessoa com deficiência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é isso, principalmente em Petrópolis, né? Como você se sente. Então, meu amor, em Petrópolis, né, nós, pessoas com deficiências, nós temos bastante é, pessoas com deficiências aqui na cidade, eu não me lembro o número exatamente, mas quando se fala da questão LGBT, nós somos poucos ainda, né, em Petrópolis, que eu digo. Então, foi muito difícil para mim, no começo, eu me reafirmar no movimento LGBT, né? Eu levar a pauta da representatividade PCD. Uma pessoa que me ajudou muito, né? Que me tirou do armário, que eu falo sempre, né? Foi o Léo, né? A Léo que me ajudou muito e, tipo assim, eu falo que é minha mãe na Irmandade, né? Que, assim, eu tenho um carinho enorme, me ensinou muito, de muito conteúdo, né? De representatividade, até para eu encontrar esse local de fala, né? Que é o meu local de fala, que é o nosso local de fala, né? Mas como você disse, eu tenho esse recorte da pessoa com deficiência que é muito invisibilizada ainda na nossa sociedade como um todo. E quando se fala de Petrópolis, né, por ser um modelo econômico muito conservador, né, uma cidade que tem um modelo econômico muito conservador, mas tem uma galera da resistência que somos nós, né, que estamos aqui nessa live, fazendo essa live, que me ensinou bastante, né, e me acolheu de uma certa forma. Demorou para esse acolhimento acontecer, demorou até porque as pessoas não sabiam direito o que era, né, uma pessoa com deficiência, até entender como funcionava o corpo com deficiência, né, como era esse corpo com deficiência, como é esse corpo, né, que tem limitações, mas todos nós temos limitações. Então, foi muito difícil no começo, né, esse acolhimento, né? Mas graças a Deus, tive amigos como a Léo, como o Jader, né, que é um amigo muito querido, que me colocaram, falaram, não, você tem esse direito, é o seu local de fala, se junte a nós, você não está sozinho. Então, esse acolhimento, né, tanto do movimento como um todo veio através de amigos, né? Essa rede de acolhimento, tanto da família, que também é muito importante, mas a gente sabe que
em muitos casos, a família não acolhe, né? Não foi o meu caso, graças a Deus, minha família me acolheu. Mas assim, a gente tem que entender também a importância do próprio movimento acolher, né? Eu na cidade ainda encontro dificuldade, não vou dizer que é tudo perfeito, mas estamos aí com pessoas aliadas, né? Como o Léo, como o Marcelo, como vocês da Gameada, são super aliados, e a gente vai construindo, né, esse espaço de representatividade dos nossos corpos, né, Léo? Sim, quando você falou, né, que tem essas referências, Léo, Sei. Jader, Marcelo, isso também é muito, muito forte para mim, né, porque eu sou um pouquinho mais jovem, e assim, quando eu estava me descobrindo, saindo assim, e ver essas pessoas já vivendo a vida delas plenamente, né, dava uma força a mais, e principalmente ocupando espaços, né, que é muito importante, a gente porque a gente tem uma referência muito errada de LGBT, que é aquela pessoa que tem que ser excluída, que nos filmes é a pessoa que apanha, que vive isolado, que não tem amigo. E quando a gente, né, é adolescente, a gente está com a cabeça muito cheia dessas coisas e se questionando. E quando a gente vê essas pessoas maravilhosas já fora, né, do armário, vivendo a vida delas plena, é um reforço a mais para a gente que a gente tem que fazer isso mesmo. A gente não tem que se esconder dentro de casa, a gente tem que sair, tem que ir para a festinha, tem que ir para o showzinho, não tem que ter medo, né? Isso é realmente muito importante. E a gente não pode deixar de falar sobre o texto, né, que a Léo postou recentemente, que repercutiu aí entre, né, o pessoal falando justamente sobre isso, sobre a importância de você ocupar os espaços, de você lutar por essa representatividade no nosso dia a dia. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu texto. Eu sou uma pessoa dos anos 80, né? Sou um pouquinho mais velho que vocês. E quando eu era adolescente, quando eu era criança, praticamente não existia, principalmente por essa característica que a gente tem na cidade de ser uma cidade muito conservadora. Então, eu sei que eu tive diversos privilégios para ter esse empoderamento, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas suficiente para ter a cara de pau de, foi o que eu falei no texto, né? De adentrar espaços que muitas vezes não são pensados para nós e onde a gente passa certas situações de conflito ali, né? Mas por eu ter tido esse privilégio de ter tido essa cara de pau, de não permitir que as pessoas me excluíssem dos espaços, eu também tomei muito para mim uma responsabilidade, sabe? De tornar esses espaços cada vez mais convidativos e cada vez mais confortáveis para pessoas como nós, né? Eu falo em texto sobre, por exemplo, que é um exemplo, né? Que é o meio do rock em Petrópolis, que é um meio super machista, super misógino, várias problemáticas, né? E foi muito legal ver, depois da minha geração, a galera indo, tipo, nos showzinhos, no Savana, a galera se apropriando, porque eu acho importante os nossos espaços de gueto. Eu acho muito importante a gente estar com os nossos para falar sobre as nossas dores, sobre as nossas vivências, mas também é importante a gente estar em todos os lugares, porque se a gente está só no gueto, a gente não é visto e a sociedade não se acostuma a ver a gente, né? Então, eu fico muito feliz de ver as novas gerações não abaixando a cabeça para esse tipo de conservadorismo que a gente tem em Petrópolis, sabe? E, enfim, dá um alívio, uma missão cumprida, assim. Bem, alguém pode comentar se vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Voltou? Voltou. Peraí que eu... Tempo de internet é assim, gente. Estamos te ouvindo. Oi.
Tô aqui. Tá. Não, então é isso. Mas o Pedro, por exemplo, eu acho muito importante o que um corpo dele, numa festa, em qualquer espaço de socialização que a gente tem em Petrópolis, quando ele tá, tudo se modifica, né? Várias pessoas, existe ainda preconceito, várias pessoas ainda têm um olhar um pouco enviesado sobre isso, mas é tão encantador também quanto pessoas que nunca tiveram contato e que chegam de forma respeitosa e que vêm conversar e vêm querer saber mais. Então, assim, a gente não tem noção do quanto o nosso corpo nos espaços modificam esses espaços, né? E aí não só nos espaços de socialização, mas também nos espaços educacionais, no mercado de trabalho. Em todo lugar que o nosso corpo está, ele modifica aquele espaço de alguma forma, né? Gente, está travando bastante. Eu não sei se eu tô... Agora Se vocês estão travou ouvindo o que eu tô bastante. falando. Voltou já, Léo. Voltou, Léo. Você estava falando do mercado de trabalho, Eu tô tentando. aí travou. Travou. Travou de novo. Bom, vou aproveitar uma fala da Léo para a gente puxar aqui um assunto sobre essa questão de você, né, ocupando espaços e tudo mais. Eu só consigo lembrar na parada LGBT que a gente foi, né? Sim. E no primeiro momento todo mundo preocupado, como é que vai ser levar o Pedro para a parada LGBT no Rio? Exatamente. As pessoas têm muito esse medo, né, de, tipo, de incomodar, de agir de uma maneira incorreta. Eu costumo sempre falar, Karina, pergunte, né, pergunte, porque perguntar nunca ofende, assim, sabe? E vocês, assim, né, depois de van, me deixaram super à vontade, assim, me acolheram, né? Eu acredito que inicialmente teve um medo quando eu pedi para ir, até porque era um desejo meu, né? É muito estranha na parada LGBT do Rio. E eu tinha esse receio de como seria também, né? Mas assim, eu acho super válido esses corpos estarem presentes nesse espaço também, sabe? Até para questionar o próprio movimento. Por que que não tem mais Pedro Fernandes como Pedro Fernandes, como Léo, por exemplo, dentro desses espaços, né? Dentro desses ciclos de acolhimento, né? E uma coisa interessante, só para mencionar aqui, que eu pedi, na verdade, para a gente ter uma audiência pública, né, no dia de combate à, à LGBTfobia e, assim, mais uma, né, das tantas audiências que a gente já teve aqui na nossa cidade que não deram em nada, mas a gente teve mais uma, que até o próprio Marcelo estava presente e eu também estava, e a gente se questionou, né, a própria Secretaria de Assistência que quer abrir uma sala de acolhimento, que eu acho super válida, já deveria estar aberta há muito tempo, não sei por que não está, né, essa falta dessa gestão sensível que parece que agora vai sair. Mas a questão que eu quero levantar é que quantos de nós é, não estão no mercado de trabalho, por exemplo, eu fiz um questionamento para a secretária de assistência, falando assim, quantos LGBTs vocês, é, quantos LGBTs profissionais você tem trabalhando na rede de acolhimento à própria população LGBT, né? E ela não soube me dizer por quê? Porque nós não temos esse dado, né, fornecido pela secretaria, enfim. E é um dado super preocupante, né? Porque nossos corpos são marginalizados, né? A gente é ligado à saúde só quando se fala da questão do HIV, por exemplo, né? Já direcionam a gente para esse departamento.
sem perguntar, sem ter uma escuta ativa antes do que a gente precisa de fato, né? E na própria secretaria também de assistência e nas outras, né? Não tem essa representatividade do outro lado também, né? Do profissional LGBT que está ali para acolher, está ali para ouvir, né? E eu tenho certeza que a população que precisa do acolhimento da Secretaria de Assistência, né, por exemplo, ela, ela gostaria muito mais de ser ouvida por um profissional que seja, né, ou um homem gay, ou uma mulher lésbica, ou um homem trans, ou uma mulher trans, né, porque a gente precisa é, saber onde nós estamos também e quantos de nós somos, né, nos espaços de acolhimento, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver mais essa luta, que é uma luta que eu estou encampando agora, começando a direcionar ela na cidade, né? Até por tá fazendo meu TCC voltado para a saúde LGBT e ter tido uma curiosidade em relação de quantos nós somos, de onde nós estamos, porque a gente é muito julgado, né? Vocês acham que tipo, LGBT só vai estar ligado a cabeleireiro, a manicure, nada contra essas profissões, mas a gente está em outros locais também, né? A gente precisa saber aonde, quantos nós somos e aonde nós estamos para a gente buscar o acolhimento também das categorias profissionais, né? Eu acho muito interessante a gente falar disso aqui, só queria aproveitar esse gancho para a gente levantar essa bola também, porque é super importante. Com certeza, você falou sobre a reunião e eu só lembrei de uma fala dela, né, dizendo que o Marcelo tocou no assunto que eles estavam recolhendo cesta básica, né, alimento para o pessoal, e ela falou, não, mas vocês podem chegar lá e procurar que a gente entrega a cesta básica. Mas assim, é o que você falou, você vai chegar lá, você não vai encontrar uma pessoa LGBT que vai te receber da melhor forma, que vai não só te entregar uma cesta básica na mão, mas vai conversar com você, vai te compreender, enfim. Exatamente, porque não é só entregar, não é só despejar a cesta básica e falar, toma aí, agora você tem que comer. E não é isso, às vezes a pessoa precisa de um acolhimento, está com um problema emocional em casa, né, ou precisa de uma outra coisa específica, né, de um material de higiene específico, de um remédio que está faltando em casa. Então a gente precisa acabar com esse pré-julgamento que esse departamento, não estou falando na minha área de assistência social, mas assim, existe um pré-julgamento, né, dos, dos nossos corpos e das nossas necessidades, né? E eu tenho certeza que a pessoa LGBT que vai procurar um serviço é, socioassistencialista, ela se sente muito julgada, às vezes muito reprimida, às vezes por ser atendida muitas vezes por um hétero que não vai entender, não está na mesma pele do que nós, né? Que somos homossexuais e que passamos por necessidades parecidas, assim, né? Com certeza. Eu vou ler aqui uma pergunta que a Isis mandou. É, vocês Claro. acham que hoje em dia LGBTQI+, tem mais visibilidade do que alguns anos atrás em Petrópolis? Pedi para a Léo responder pra gente. É, olha, em quantidade, eu acredito que sim, porque acho que é uma tendência natural, conforme a sociedade vai se acostumando e se abrindo em relação a esses preconceitos, mais gente saiu do armário, isso é sem dúvida, assim. Mas eu acho que durante algum tempo, ali, quando a gente tinha um governo progressista, né, entre aspas, assim, a gente se organizava muito melhor na cidade. Eu digo em relação à ocupação dos espaços públicos, né? A gente frequentava ali o Quartier, a gente frequentava o Centro de Cultura. Então, acho que em relação à visibilidade para fora, enquanto comunidade, nós já estivemos melhor durante um tempo. E a gente não pode deixar de dizer que essa desarticulação
que aconteceu, ela não foi natural. Na verdade, quando a gente ocupava esses espaços, existia muita coerção. Inclusive, no centro de cultura, a gente frequentava ali, tinha sempre, a prefeitura colocou guarda para proibir a gente de ir ali. Os guardas chegavam e diziam que a gente não podia nem se beijar, coisa que, assim, é contra a lei, né, de alguma forma. Então, quando perceberam que a nossa comunidade estava muito engajada e muito bem articulada, rapidamente vários setores da sociedade, isso incluindo religiões, né, a Igreja Católica, várias coisas que a gente sabe que mandam muito na nossa cidade, trataram de desarticular esses nossos encontros. Então, essa pergunta da Isis é relativa, assim, eu acho que tem muita gente engajada politicamente hoje em dia, tem muito mais quantidade, eu acho que a gente tem uma potência muito grande, um potencial enorme, mas eu acho que a gente tem que voltar a ocupar o espaço público. E isso é importante também. Claro que não é agora no meio da pandemia. Inclusive, a Gameada é uma iniciativa maravilhosa nesse sentido, né? De articular as pessoas em torno do esporte, de uma sociabilidade ali. Mas eu acho que em todos os âmbitos a gente tem que começar a aparecer mais enquanto comunidade. Mas, sem dúvida, melhorou muita coisa em relação aos anos 90, aos anos 2000, né? E tem que melhorar mais ainda tá muito... E só para Diga, Pedro. complementar a sua fala, Léo, a gente teve um número de candidatos, assim, né, representativos LGBTs na nossa cidade. E, assim, eu fui candidato também, junto com a Carol Cerqueira, o Gabriel e alguns outros que agora eu não me lembro o nome. Mas, assim, a gente teve essa pauta sendo levada abertamente para a nossa cidade. Infelizmente, a gente não conseguiu eleger um de nós, né, um de nós LGBT, porque a cidade ainda é dominada por um modelo econômico conservador, sim, mas a gente tem que lutar, né? A gente tem que colocar os nossos corpos em questionamento político, que eu digo assim, né? O porquê que a gente não está sendo representado de fato, né? O porquê que a gente é usado para ganhar votos de héteros, por exemplo, e quando se fala em candidaturas LGBTs, muitos LGBTs também têm aquele preconceito de votar em LGBTs. Né? Não estou generalizando, mas existe, é um fato. E a gente tem que se questionar em relação a isso, né? Em questionar o porquê que a gente apoia e divulga tanto conservadorismo e quando se trata da causa LGBT, que é uma causa que a gente sofre na pele, a gente não divulga, não propaga, não apoia. Né? A gente tem que pensar fazendo uma crítica ao próprio movimento também, né? Como um todo. Com certeza. Sim. Até mesmo a representatividade nas manifestações, eu vejo que é muito baixa, assim, né? Quando estava tendo, né, os protestos contra, né, a candidatura do Bozo, a gente quase não via LGBT nas manifestações. Eu lembro, teve o desfile do 7 de setembro, e teve o Grito dos Oprimidos, né, que é aquela marcha que tem depois, né, que a gente Sim. vai para reivindicar nossos... Eu tava sozinha com a minha bandeirinha LGBT, sabe? Eu olhava pro lado, cadê todo mundo, sabe? Eu me vi sozinha levantando uma bandeira no meio da manifestação, enquanto a gente sabe que tem bastante gente que poderia estar lá e simplesmente, né, não toma a iniciativa de ir nesses lugares. Eu sei que é difícil, que a gente tem medo, mas assim, vamos juntos, sabe? Vamos ter essa coisa de que a gente tem que lutar, cara. A gente não tem... Esse, esse medo, né? Esse nivelamento, né? Do próprio movimento e trata-se também de uma falta de retorno da política pública, né? Eu não tenho uma política pública na cidade LGBT, então, assim, eu não tenho respaldo para ser quem eu sou dentro da minha própria cidade, né? Então, a gente tem que cobrar, né, os nossos governantes
não só a nível federal, estadual, mas principalmente, né, municipal, de por que que ainda, por exemplo, não se foi implantado o Conselho da Diversidade, que é uma luta antiga já na cidade, teve várias audiências públicas, vários encontros para se concretizar e não foi, justamente por, não, por falta de vontade política, né? Porque já é comprovado cientificamente, né, que a cidade ela precisa dessa política pública LGBT efetiva, né? Ela precisa dessa política pública LGBT funcionando, né? Com certeza. A Isis lembrou aqui também que teve a candidatura da primeira, né, primeira candidata a prefeita lésbica. Foi a Sim, Lívia. a Lívia Miranda, bem lembrado. A Léo estava falando sobre essa questão da galera do rock ter acolhido os LGBTs. Eu só consigo me lembrar da Dipsy, que era icônico, assim, o rock lá em cima e os LGBTs no calabouço. E era uma integração muito respeitosa e muito boa, assim. Sim. Olha, Karina, eu vou jogar uma polêmica aqui, À mas a vontade. Gypsy daria uma live aí pra gente falar sobre isso. E ali também tinha um problema ali de pink money muito, assim, eu entendo que a galera que frequentava se respeitava, Sim, mas o dono da Gypsy tem uma questão aí por trás mais problemática. Inclusive sobre isso que o Pedro estava falando, né, da importância da gente ocupar os espaços políticos. Quando vocês me convidaram para essa live e quando me falaram o tema, né, o Artemio me falou o tema, eu separei várias coisas para falar porque pode parecer até um pouco contraproducente, às vezes as pessoas acham que não se deve falar isso, mas a representatividade ela tem limites e ela tem armadilhas e ela tem algumas ilusões que são importantes a gente não perpetuar, né? Porque, por exemplo, o Pedro foi um candidato LGBT de esquerda na cidade. Uma pessoa que a gente deveria, a comunidade em si deveria ter votado para nos representar. Mas a representatividade, ela não deve ser pensada apenas dessa forma, né? Porque o que tem mais hoje em dia é LGBT liberal que não tem compromisso com a nossa emancipação, não só enquanto comunidade, mas também uma emancipação da classe trabalhadora, né? E a gente não pode desarticular a luta LGBT da luta da classe trabalhadora. Então, não é só votar em LGBT, não é só votar em qualquer LGBT. Né? A gente está sempre atento no discurso que esse LGBT está proferindo, com quais pessoas ele está se organizando, quais são as alianças que esse LGBT está fazendo, né? Porque senão fica parecendo uma coisa muito vaga, essa representatividade liberal é muito perigosa, porque o mercado está cooptando as nossas pautas e a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, assim, é votar em LGBT de esquerda e a gente também tem que pedir representatividade em espaços de deliberação, espaços de poder, e não só na propaganda do Boticário, ou na novela, ou no BBB, sabe? Porque o sistema, ele vende pra gente os locais onde a gente tem que querer representatividade. E a galera, aí é uma crítica interna que eu estou fazendo aqui, né, entre o movimento LGBT, a galera LGBT vai no toque da flauta, vai muito atrás disso. Então, assim, fica se pedindo representatividade em espaços que são inócuos politicamente, entende? E que, muito provavelmente, a gente pode até, é, por exemplo, LGBTs no BBB. O que foi esse BBB, sabe? Ajudou ou atrapalhou a nossa luta? Qual é a ideia que um cidadão médio no Brasil hoje em dia tem sobre militância LGBT depois de tudo aquilo que aconteceu, Lumena e não sei o quê? Entende? Eu não estou criticando pessoalmente a Lumena nem ninguém. Eu entendo que o BBB, a Globo tem interesses muito acima de qualquer personagem que tem ali. Mas eu acho que é uma armadilha da representatividade a gente querer ocupar espaços que são podres e que não vão trazer nada de bom para nossa comunidade, entende? E, em contrapartida, a gente, igual a Karina falou, tem espaços onde a gente deve querer representatividade
que é na luta política, no protesto, nos sindicatos, nas escolas, dentro do mercado de trabalho, em posições estratégicas, como a que o Pedrinho muito em breve vai ser um assistente social, entende? Tem espaços que são estratégicos, onde o nosso corpo ali faz uma transformação. E tem outros espaços que é o que a gente está lutando mais enquanto comunidade e que não trazem nada de bom para a gente. Então, assim, eu queria botar essa crítica aqui para a gente fazer uma autocrítica enquanto comunidade, sabe? É muito válida essa crítica, mas assim, eu também sinto uma dificuldade, porque também sou profissional da cultura, né? Eu também sinto uma dificuldade de como a gente implanta essa cultura, né? A cultura LGBT que ela existe, né? Que é muito dada para o Pink Money, que você acabou de mencionar, é muito dada só para lucrar no sistema capitalista que a gente vive, e como a gente usa essa representatividade cultural que existe, é um fato e que merece é, ser pautada e que deve ser pautada de forma que transforme os corpos, de forma que questione o próprio sistema, né? Eu, enquanto artista, eu gosto de levar a minha arte sempre para questionar, né? Sempre para cutucar, seja politicamente, seja um sistema, seja uma situação, né? E assim, o quanto que a gente também não pode, não está podando esse acesso à cultura. Eu sei que Big Brother, por exemplo, não é cultura, é um entretenimento, né? Que a gente tem que fazer essa separação, né? São duas coisas diferentes, entretenimento e cultura, né? Mas assim, o quanto, por exemplo, a gente não tem essa porta aberta na cultura. Eu, quando profissional de cultura, por exemplo, vou dar um depoimento aqui particular, que eu fui propor uma cadeira LGBT dentro da cultura, né, dentro do Conselho Municipal de Cultura de Petrópolis. E a fala que me deram foi a seguinte: ah, mas já tem LGBT em todos os segmentos, para que você quer uma cadeira de cultura LGBT? Eu falei, minha querida, porque cultura LGBT não é só parada gay, não é só. É muito além disso, é muito além. As pessoas ainda não entendem. Então, se a gente não fizer essa representatividade, essa pressão dentro dos próprios conselhos da cidade, né? Eu falo do Conselho de Cultura, que é que eu sou mais atuante no momento, a gente também cria essa barreira, né? Então a gente precisa levar esse debate, né, para uma outra esfera, porque também a gente não pode rivalizar a cultura e nem o entretenimento, assim, são coisas diferentes, mas que tem o seu local, né? Mas até onde é esse local? Aí eu entendo a fala da Léo, que a gente precisa rever, né, esses espaços enquanto movimento, porque, por exemplo, a Casa Bahia, Boticário, o Big Brother só faz essa campanha massiva de acolhimento LGBT no meio da LGBT ou no combate à homofobia. Então a gente tem que rever aonde a gente tem que estar e aonde a nossa voz está chegando e de que forma ela está chegando, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado na hora de rivalizar cultura, entretenimento, porque é uma pauta que a gente precisa de muita representatividade ainda, principalmente nas cidades pequenas como a nossa. A gente não tem representatividade. Inclusive, teve um dado muito interessante, né, que artistas drag queens, transformistas, né, artistas trans, estão sem trabalho, estão passando fome, e a gente precisa, de uma certa forma, acolher essa população e tentar, de uma forma que elas sejam acolhidas efetivamente, né? Não só no meio da diversidade, não só no meio de combate
a homofobia. Então a gente tem que trabalhar de uma forma que esse discurso não seja rivalizado, porque muitos artistas LGBTs vivem do entretenimento e vivem da cultura. Então a gente precisa achar um caminho que seja, né, potencializado, na verdade. Sim, eu entendo Sim. né, muito por isso que o Pedrinho explicou, os artistas, né, que muitas vezes lutam muito para conseguir um emprego, aí chega aquela empresa, oferece uma oportunidade, ele não vai querer saber se a empresa tem uma política de contratação de LGBTs, se a política faz isso se a empresa faz isso o ano inteiro, ou se é só naquele momento, ela vai aceitar, entendeu? O que a gente tem que fazer é lutar para que a gente não precise ficar pegando essas migalhas. A gente, né, lutar por representatividade assim, conseguindo nossos empregos, conseguindo, né, ter a nossa dignidade e não aceitar migalha, não aceitar só no mês de junho as empresas quererem aparecer para a gente e falar, olha, a gente é amigo de vocês, e o resto do ano, enfim, virar as costas, né? Sim, até porque tem muitas empresas dessas que trocaram as suas fotos por ícones de arco-íris e tal, e que, por exemplo, deram dinheiro para a campanha do Bolsonaro, né? Então, é uma dissociação cognitiva muito grande a gente ficar aplaudindo uma empresa que, no final das contas, não está ligando nem se a gente morra, e aí no mês de junho faz uma propaganda com pessoas se beijando, né? É aquela coisa que a gente sabe. Então, é essa armadilha que a gente tem que ficar. E eu também não julgo individualmente um artista, uma pessoa que vai participar de uma campanha dessa, não. É isso que você está falando. Cada um sabe onde o calo aperta e precisa trabalhar. Mas nós que não somos artistas, quer dizer, o Pedro é artista, né? Mas nós que somos ativistas, a gente não pode deixar de denunciar esse tipo de cooptação, né? Porque isso é uma forma de limpar a barra da empresa, né? Eles fazem uma política de morte e do outro lado fazem uma propaganda com dois homens se beijando, duas mulheres se beijando. Então, assim, a gente tem que ficar muito de olho nisso, para não cair na armadilha e também não dar o nosso dinheiro, né, para essas empresas. O que eu falei foi exatamente isso. Não vamos rivalizar individualmente a pessoa LGBT que É, está ali fazendo a campanha, a novela, ou estar no Big Brother, ou estar em qualquer lugar do sim, espaço cultural, seja na Globo, SBT, que a gente sabe que o SBT é bolsonarista, enfim. Mas, assim, a gente não pode rivalizar a pessoa, o artista LGBT que está ali. E sim o sistema, como o Léo falou, que a gente precisa questionar o sistema, não o artista como um todo. isso. Isso é uma questão estrutural, né? É fazer a crítica à estrutura e aos detentores do capital, né? Que são as pessoas que estão fazendo isso com a gente. Com certeza. Vou ler o comentário aqui do Felipe, ele está falando que a gente tem que movimentar para impactar no lucro da empresa, né? Ele está comentando aqui sobre a Havaianas, que não contrata LGBT, e tem aquele chinelinho do arco-íris que todo mundo quer, todo mundo acha maravilhoso, né? Será que a gente deveria estar comprando esse Sim. chinelinho arco-íris, né? É o comentário dele. Pois é, o mercado ele é cheio de armadilhas, né? E nós somos uma população que os economistas todos sabem muito disso, com alto poder aquisitivo, porque na nossa maioria nós não temos muitos filhos, né? Nós somos uma classe que consome muita coisa. Então existe todo um aparato, toda uma publicidade voltada para a gente, né? O negócio é a gente estar sempre atento assim, a esses discursos e ver se o discurso bate com a prática, né? Isso que é o mais importante. É, Um exemplo, por exemplo, pode pode falar, falar, por Pedro. favor. Pode falar, Léo. Eu ia dar só um exemplo clássico, assim, que para mim é o maior de todos, que é a Avon. A Avon é uma empresa envolvida com todo tipo de trabalho de exploração, tem várias denúncias de trabalho escravo. Todas as revendedoras não têm
direitos trabalhistas, né? O Avon, antes da Uber chegar no Brasil, foi a empresa que uberizou o trabalho das mulheres de revenda. Eu tenho um exemplo aqui em casa. A minha mãe, ela era executiva de vendas do Avon. Ela foi demitida porque ela não cumpriu meta, porque ela teve coronavírus. E como ela não tem direito trabalhista, ela foi demitida e é isso, rescisão de contrato. Então, e isso é só um exemplo, assim. E a Avon é uma das empresas no Brasil que mais faz propaganda com LGBTs. E aí a crítica não é às artistas que vão lá fazer propaganda para a Avon, não. Porque elas estão precisando de dinheiro e tem mais o que fazer. Agora, a gente, enquanto comunidade, tem que estar atenta a isso. Não achar que a Avon é boazinha e LGBT-friendly. E amiga da classe trabalhadora, porque ela não é. E assim, eu acho que a gente tem que buscar um, um equilíbrio no nosso discurso, né? Porque muitas vezes também não passando pano para as empresas de forma nenhuma, porque a gente não deve passar pano, mas também mostrar para as empresas que a gente é mais do que um chinelo havaiana, por exemplo, mostrar para as empresas que a gente é mais do que um batom da Avon, né? Buscar uma, uma força-tarefa mesmo de o que é a representatividade, né? Porque muitos que talvez fazem essas campanhas de diversidade, né, por trás não são LGBT. Muitos que fazem essa campanha de acolhimento LGBT, que criam um chinelo havaiana, por exemplo, né, com arco-íris lá, não é LGBT. Então ele não vai saber qual é a realidade daquele público, se aquele público usa chinelo realmente, ou não usa, ou usa o batom da Cortal ou não usa. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio de mercado também, que é um conceito mais histórico, é um conceito mais demorado, né? Mas assim, a gente tem que ficar atento também quando a gente é usado, como esses exemplos que vocês citaram aqui do chinelo, da Avon, é, como um chaveirinho, né? Chaveirinho para a empresa estar bem e falar que é amiga da diversidade. O que a gente considera como amigo da diversidade, né? Qual é o percentual de funcionários LGBT que essa empresa realmente emprega, né? A gente precisa estar mais atento a essas políticas, né? Por isso que eu falo que os conselhos da diversidade são, de certa forma, de extrema importância, porque eles vão entrar nesses pontos de questionar, né? Tanto trazendo para cá, para a nossa cidade, questionar os lojistas, por exemplo, das grandes empresas. Quantos funcionários LGBT você tem? Olha, nós temos uma política de acolhimento à diversidade, e explicar para ele como essa política funciona e como é importante para a empresa dele acolher e como vai ter de benefício para a empresa dele também. A gente tem que aprender né, a dialogar com esse empresário. Muitas vezes a gente não tem mais paciência, porque é difícil, mas a gente precisa criar um plano estrutural mesmo de acolhimento em empresas e universidades e por aí vai. Sim. A gente lá na UF, eu estava estagiando num projeto que era justamente para mostrar a vida de pessoas trans na universidade, né? Quem tiver curiosidade, na minha bio tem o link para o perfil. A gente fez umas lives, né? Depois que começou a pandemia, com esse intuito, assim, de mostrar para outras pessoas trans que o espaço da universidade é para elas também, né? Mostrar uma representatividade dentro do espaço acadêmico e mostrar também para a sociedade em geral que nós somos pessoas como qualquer outras, né? Que estudamos, que trabalhamos, etc. Então, é isso que o Pedro estava falando, né? É um projeto que vai nesse sentido, assim, de mostrar uma representatividade positiva e convidar, né, as pessoas trans a cada vez mais entrar no ambiente universitário. Muito legal o projeto. A gente vai terminar depois que a pandemia acabar. Vai ficar muito bacana.
É muito importante esse tipo de projeto, né? Porque tem pessoas que realmente não têm noção, né? De que pessoas trans fazem as coisas normais do dia a dia, sabe? Tem gente que é tão assim que acha que não, tá só em tal ambiente. Você vai lá, você vai encontrar um trans. Não é assim. Você vai na faculdade e você pode estudar com uma pessoa trans, enfim, trabalhar com uma pessoa trans, porque tem tão pouco que a gente não tem essa consciência, né? E é muito importante esse trabalho, depois a gente vai até divulgar aqui no perfil da Gameada, porque parece bizarro a gente falando, mas é realmente a mentalidade das pessoas, mas enfim. Gente, eu vou falar aqui sobre a agenda, para eu não esquecer, senão eu vou apanhar. As próximas lives que vão ter. No dia 10/6, vai ter a live sobre saúde mental, a população LGBT. No dia 15, vai ter uma live sobre política. No dia 17, vamos falar sobre saúde sexual. No dia 22, preconceito. No dia 24, a gente vai ter uma live sobre cinema LGBT. E no dia 29, nós vamos ter um documentário barra discussão sobre a história LGBT, como é que começou a luta e tudo mais. E depois a gente vai postar isso, porque para vocês acompanharem todas as lives. Vou lembrar de novo sobre a rifa que a gente está fazendo para ajudar o projeto do Marcelo e do Artêmio, para doar cestas básicas para a população LGBT de Petrópolis em situação de vulnerabilidade. Ainda está rolando, vocês podem voltar no post que a gente fez sobre a rifa. Quem tiver interesse, manda DM, pode falar comigo, pode falar com o Marcelo, com o Artêmio. E queria que vocês então finalizassem as falas finais, infelizmente, que a gente só pode fazer 1 hora. Léo, vai você, querido. Tá. Eu queria agradecer o convite. É um prazer fazer essa live com vocês. Interagir com o pessoal aqui de Petrópolis, que é a minha casa, é o lugar que me formou, né, enquanto uma pessoa LGBT ativista. E dizer que sobre esse assunto da representatividade, se as pessoas quiserem conversar mais, trocar inbox, a gente pode conversar, e que eu acho que é sempre importante, eu como uma pessoa anticapitalista, sempre pensar nesses limites da representatividade e pensar ela como uma coisa paliativa. Ela é uma coisa temporária e paliativa, porque numa sociedade completamente livre, a gente não vai precisar desse conceito de representatividade, entende? Então a gente tem que lutar para libertar a sociedade como um todo. Então esse é o meu recado e a minha fala final. Um beijo a todos, agradeço. Eu quero agradecer imensamente a Guinada, esse coletivo que atua muito, muito bem na cidade, muito importante, e agradeço muito o carinho de todos aqui que assistiram a live com a gente, e dizer, gente, que os nossos corpos são políticos, né? A nossa vida está envolvida com política, a gente tem que lembrar disso. A nossa vida é política, você pode gostar ou não gostar, mas você está inserido dentro de um sistema político. Então 2022 está aí, vamos repensar o voto, vamos votar com consciência, vamos virar voto, porque a gente é capaz disso. E eu gostaria de lembrar que na última eleição, por exemplo, a gente elegeu, né, a maior bancada, o maior número de trans, né, Léo? Eu não tenho o número exatamente, mas assim, olha. 30 e poucas pelo Brasil todo. Pode falar, Léo. Não, foram 30 e poucas, se não me engano, 32 pessoas trans vereadoras pelo Brasil todo. A mulher mais votada do Brasil é a Érica Hilton, em São Paulo. A mulher mais votada de Niterói é a Beni Brioli, do PSOL também. Sim, foi bacana o que aconteceu. Então, a gente tem representatividade, sim, a gente tem corpos políticos nos representando, sim, e mulheres trans que precisam ser valorizadas, assim como homens gays também precisam ser valorizados, homens trans, não binários,
e a gente precisa entender que a gente é um só, gente. A gente tem corpos diferentes, necessidades diferentes, mas para finalizar, eu quero falar uma frase que uma amiga minha maravilhosa, mulher trans, preta, que Valéria Barcelos, desculpa, Valéria Barcelos fala assim, a gente estamos todos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Então, a gente está no mesmo mar, mas em barcos diferentes. E estamos juntos na luta. Obrigado pelo carinho, gente. Boa noite a Obrigada. todos e todas vocês. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu não aguento mais esperar de vontade de voltar à Gameada para poder chamar todos vocês para participarem lá com a gente. Todo mundo que está assistindo, que já foi na Gameada, deve estar morrendo de saudade também. E assim que voltar, eu tenho certeza que vai voltar muito mais forte e muito maior. E o pessoal está Eu vou perguntando. participar. Participa sim. E fora O Bolsonaro, pessoal tá né, gente? Pelo amor de Deus, fora Bolsonaro. Bora, pelo amor de Deus. Ó, dia 19 de junho tem manifestação, gente. Dia 19 de junho. Vamos buscar representatividade LGBT nessa manifestação, hein? Vamos Eu todo vou mundo. buscar. E fora Bolsonaro, tamo junto na luta. Vai ter o bonde da Gameada nessa manifestação, hein? Para quem está perguntando sobre a Sim. rifa, eu vou postar ela no Stories daqui a pouco, quando eu fechar a live, e aí vocês acessam ou podem mandar a DM aqui pra gente no perfil da Gameada que a gente passa as informações da rifa. E é isso. Muito obrigada, pessoal. E até a Beijo, próxima. meu amor. Saudade. Saudade também. A próxima live dia 10, hein? Saúde mental da população LGBT, não esqueçam. Importantíssimo. Importantíssimo tema. Parabéns. É isso, a Isa está postando ali as informações da rifa. E é isso, obrigada, gente. Beijão. Beijo, beijão. Beijo.